lá, voltamos. Esse é o cenário que a gente tem. Qual que é o nosso trabalho aqui? Nosso trabalho aqui é devolver o cara pra cá, concorda? E por onde eu começo? Cara, você vai avaliar, você vai tentar achar quem são esses caras aqui que não estão funcionando bem. E você vai detectar e vai escolher um deles para começar a trabalhar. Lembra aquela teoria aquela lógica do objetivo? Cria um objetivo. O que você faz hoje que dói? Ah, quando eu vou pegar alguma coisa no chão, me dói as costas. Legal. Teu próximo trabalho agora é pegar alguma coisa no chão e não dói costas. Para chegar a essa performance, você vai melhorar um monte de coisa. Ao longo deste processo, melhora naturalmente. Ao passo que também, se você detectar que seu aluno tem alguns problemas emocionais, e não é problemas emocionais, ele é tímido, isso não é problema, cara, isso é característica, mas é uma pessoa que está muito ansiosa, uma pessoa que está muito deprimida. Se você consegue ajudar com isso, e aí eu até recomendaria algumas estratégias para isso, mas isso é tema para outro caso. Se você consegue ajudar com isso, boa, senão você pode recomendar mudanças de hábitos. Pô, sai mais no final de semana, no final de semana vai num parque, sai mais com a sua família. Tem um monte de coisa que a gente pode ainda abordar aqui, tá? Mas lembra, é a performance global do corpo. E o global inclui todo o corpo, toda pessoa, é corpo, mente e espírito. Então, na verdade, eu vou mudar até o nome da teoria. Performance global do ser humano. O ser humano é corpo, mente e espírito. Então, não é só corpo aqui que está envolvido. Nós fomos um pouco além aqui. Mas beleza. Eu vou melhorando... vou fazendo um trabalho com o cara e ele começa agora a subir, ó. É a mesma coisa, ele sobe também, ele não sobe em linha reta. Porque lembra, tem um monte de coisa que atua nesse processo. Então ele sobe um pouquinho, cai, sobe, desce um pouquinho, sobe. Até que um dia ele cruza o limiar da dor. Quando ele cruza o limiar da dor, a primeira coisa que você vai fazer, você vai chamar o teu aluno por um canto. Você vai pegar um papel, vai criar essas duas retas aqui e vai explicar para ele essa teoria. Sabe por quê? Porque você imagina que esse cara está sentindo dor desde a primeira vez que ele cruzou o limiar, que está aqui, ó. Às vezes esse período aqui são 2 anos, às vezes são 3, às vezes são 5, às vezes são 2 meses, não sei, depende de quanto tempo ele começou a fazer esse trabalho com você. Mas se ele gostava de jogar a bola, ou de fazer uma corridinha, ou qualquer outra coisa que o vale, ele está todo esse período de tempo aqui sem fazer. Quando ele chega aqui, muitas vezes, aliás aqui, né, no caso, muitas vezes ele quer recuperar o tempo perdido. E aí o cara vai lá, faz uma partida de futebol de 4 horas no sítio lá com os amigos, no dia seguinte ele vem parar aqui, ó. Se fosse só isso o problema, a gente já sabe o caminho da volta. É só agora recuperar e volta. O problema é que isso aqui derruba o emocional dele. Porque até então ele via melhora e ele foi ficando confiante. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Até que ele joga o primeiro futebol e aí ele fala, agora não vai dar certo, cara. Só tá dando certo porque eu não tô fazendo porra nenhuma. E aí você tem um problema agora, que é um cara que não confia mais que vai dar certo, tendo que trabalhar com ele. Então se você já antecipar isso daqui, isso é um gatilho mental, antecipação. Se você antecipar isso daqui pro cara, pode ser que não aconteça nada lindo, pode ser que se acontecer ele também já sabe que estava previsto. E aí o que é o nosso trabalho agora? Nosso trabalho é jogar isso aqui para cima. Quanto mais para cima a gente joga, a gente vai criar um negócio aqui que a gente chama de buffer zone, ou zona de armazenamento. O que acontece aqui? Quanto mais longe eu tô, mesmo que eu tenha uma queda de performance abrupta por alguma razão qualquer, torci o pé, sei lá, não sei o que, eu ainda tenho margem para não entrar no meu limiar de dor. Então, e você já mostrando para o seu aluno, você garante ter o aluno com você mais tempo. Você vai chegar aqui, agora tô bem, valeu, obrigado aí, Ítalo, pelo trabalho, agora já tô zero, ó, não sinto mais dor, é só jogar bola. E o cara vai cair de novo. Então você mostrando para ele, você dá uma razão para ele continuar fazendo o trabalho com você. E não é uma razão que você está sacaneando o cara. Não, você tá mostrando preocupação com ele. Você fala, bicho, você está aqui, cara. Você não está curado. Você não está bem. Você ainda precisa melhorar isso aqui. Beleza? Então essa é uma primeira coisa que é legal a gente abordar. É abordar o cara quando ele está no ponto de reabilitação dele. Aí eu falei para você, e o que acontece então? Vamos apagar um pouquinho isso aqui que está bem tumultuado agora para a gente poder entender. Vamos apagar um pouquinho e vamos começar tudo de novo. Vamos imaginar agora o que acontece. Eu vou criar um outro gráfico aqui pra gente. Não tá tão bom isso aqui, mas vai dar pra gente entender. Vamos imaginar então aqui tá o nosso limiar de dor. E aí o cara tá caindo. Eu vou fazer reto dessa vez para facilitar o nosso entendimento, tá? Então ele caiu aqui e chegou aqui. Agora eu vou usar o azul pra gente... Aí você chega lá, você cria um modelo de trabalho lá, você fala, pô,
preciso começar a melhorar, eu percebo que ele tem uma deficiência de mobilidade aqui, uma deficiência de força ali, um desequilíbrio aqui, uma falta de coordenação ali, e por aí vai. Aí você arruma o cara, tudo que você sabe, e você chega aqui. E daqui você continua fazendo esse trabalho e não melhora mais. Quando a gente entende que o nome da teoria é performance global do ser, você tem que abordar em cima dela. O que você vai fazer agora? Essa via aqui esgotou. Então, ele tinha uma limitação de flexão de quadril, legal, melhorei, ele subiu aqui. Ele também tem uma limitação de eversão no tornozelo, melhorei, cheguei aqui. Ele também tem uma falta de força de não sei aonde, melhorei, cheguei aqui. Tudo que eu detectei, eu cheguei aqui. Ele também tem uma deficiência de mobilidade aqui na flexão do ombro, mas o que tem a ver isso com a coluna dele? Lembra que isso é uma performance global? Isso é uma performance global, se você melhorar também isso daqui, você vai subir. Eu não abordei potência. Tá? Você já viu se ele tem falta de potência? Então, melhora um pouco a potência. Vai melhorando tudo que você imaginar que pode. Cara, vou fazer uma meditação com o cara, sei lá, esse cara está muito estressado. Tudo que você melhorar no cara, você vai ter um aumento de performance. Porque a performance global, isso aqui não é a teoria da performance do ponto que está deficiente na dor. Não é isso. Não é da flexão do quadril. Porque eu podia criar uma teoria só da flexão do quadril. Eu falar, a flexão do quadril do sujeito caiu de tá para cá, então eu tenho que levar ela para 100%. Só que isso não vai explicar a melhora global. Vai explicar um pouco da melhora global, mas se eu não abordar outras coisas, eu vou ficar preso. Então, não sei o que fazer, faça algo que você não fez. Vá trabalhar uma outra frente. Trabalhei o tempo inteiro flexão do quadril. Se eu trabalhar agora extensão, mas a extensão tá ok, sei lá. Explora um pouco mais a extensão, que você vai ver que você pode, ao explorar a extensão, arrumar algumas coisas que às vezes você nem sabe o que foi. E na verdade, na maior parte do tempo você não sabe o que foi. Eu sei que isso dói um pouco no nosso ego, falar que eu não sei por que eu dei uma solução. Porque é muito legal falar assim, eu dei uma solução pro problema do cara. Na verdade, a gente não dá solução pra porra nenhuma. Quem se recupera sozinho é o corpo. A gente vai criando condições dele se estabelecer essa cura. Porque é aquela história, a gente sabe com muito boa vontade, eu sempre conto essa história, 10% da função. A gente sabe, com muita boa vontade, tá? Se você me espremer hoje, eu vou chegar em 5 e daqui a pouco a gente está em 2. Então tem mais coisa que a gente não sabe do que a gente sabe. E muito provavelmente a maior parte da melhora dele está no campo das coisas que a gente não sabe, porque afinal são mais coisas que tem ali. Então, houve algum processo ali que você não consegue, você não tem nem condição de entender. E que quando eu digo que você não tem condição de entender, eu não estou falando que você é ignorante, eu também não tenho e ninguém tem. Eu costumo até brincar, é como uma formiga explica o ser humano. Pior, como uma bactéria explica o ser humano. Porque ela está dentro dele, ela não sabe nem o que ele é. E como que a gente explica esse processo? Ela não consegue nem ver ele de fora. Então ela só vê como se estivesse dentro de um quadro. A gente é assim em relação ao nosso corpo. A gente não tem recurso para explicar. Aquela teoria lá, nós somos a poeira cósmica do universo. Ou seja, tem o nosso sistema solar. Nosso planeta é uma bosta. Muito pequeno, nem dentro do sistema solar ele é o maior planeta, aliás não está nem entre os 3 maiores planetas do sistema solar. O sistema solar ele gira em torno do Sol, que para nós é uma estrela que, meu Deus do céu, ela não dá nem para a gente imaginar a quantidade de energia que ela tem. Ela é considerada uma estrela anã, tamanho que é a estrela no sistema solar. Que ela gira dentro de uma galáxia que está entre bilhões de galáxias dentro da Via Láctea. Bilhões. E essa galáxia essa galáxia, ela é uma entre bilhões. Então, a gente está querendo explicar quem somos nós a partir de bilhões de galáxias, dentro dessa mesma galáxia, bilhões de sistemas, dentro desse sistema, um dos menores dentro dessa galáxia, tem um Sol, que é uma porra de uma estrela anã, que depois tem mais 8 planetas, o nosso é um deles só, insignificante. Dentro dele nós temos bilhões de espécies, e dentro das espécies nós temos ser humano, nós temos bilhões de réplicas de seres humanos. Quem somos nós? Eu indivíduo. Ou seja, eu não tenho condição de entender a magnitude disso. E quem criou essa porra é uma coisa muito mais genial. Eu não tenho noção de saber o quão genial é a coisa, porque eu não tenho nem margem para colocar em perspectiva. Não, ele é um pouquinho mais esperto que o Ítalo, que é a minha referência de cara esperto. Não tem margem de comparação, não tem, a gente não tem referência de... Eu estou falando do Ítalo porque ele está aqui atrás, só para sacanear ele. Então a gente não tem nem condição de saber isso. Então não se prenda nisso, se prenda no trabalho que você tem que ter e na resposta que você tem que dar. E aí entender de onde ela veio, cara, não sei. Então se eu freiei aqui, dá a volta, começa outra coisa, vai praticar outra coisa, muda a sua abordagem, muda o seu estímulo, de qualquer forma que você puder imaginar. Você precisa dar uma melhora de performance global.
Outra coisa que eu queria falar sobre essa teoria. Quando a gente percebe que ele fala, pô, às vezes o cara fica 2 semanas e não vê melhora nenhuma. Na terceira semana, puf, o negócio melhora absurdamente. Isso é muito comum, aqui dentro a gente tem muito desse tipo de resultado. O que acontece é o seguinte, cada vez que você tem uma melhora, vamos imaginar que estou aqui, deixa eu usar a azulzinha de novo, estou aqui, ó, e eu tenho uma melhora na flexão de quadril. Quando eu tenho uma melhora na flexão de quadril, essa melhora não faz isso aqui com a minha performance. Essa melhora dá um salto. Ó. Toda a performance do meu corpo, cuja flexão de quadril precisa auxiliar, vai ser beneficiada. Então a gente tem as melhoras sempre por gaps. Ó. A gente sempre dá saltos. Por isso que acontece quando a gente tem uma melhora consistente em alguma coisa, a gente dá um salto de qualidade. Essa é a boa notícia. Qual que é a má notícia? Isso aqui também acontece ao contrário. Se eu estou aqui e eu começo a ter uma perda significativa de perda de performance, eu, caio de uma vez. Quando que isso aqui acontece? Isso aqui acontece principalmente quando eu tenho o trauma. É o outro tipo de dor. Então, eu tô aqui, tô andando bem, meu corpo tá aqui, ó, lindão, me preocupo pra caramba, me cuido. Tô aqui, eu já tô com 20 anos de idade, minha performance ainda é quase 100%. Eu não perdi quase nada, meu. Tô forte, tô potente, tô flexível, tô não sei o que, bato o carro. Flexão de quadril foi pro saco, extensão de quadril foi pro saco, rotação, minha coluna tá fodida, meu ombro, não sei o que aconteceu com a minha performance? Buf! Por que aquele cara que tava excelente ontem hoje não se mexe? Porque a performance dele cai muito para baixo, ela despenca. Porque, eu perdi flexão do quadril. Tudo que ele usar flexão de quadril agora está comprometido. Mas ele também perdeu a extensão do quadril. Afinal, o quadril dele quebrou. Vamos imaginar assim, o fêmur dele quebrou, a cabeça do fêmur estilhaçou. Então, tudo que tem relacionado à participação do fêmur vai trazer problema. E o que tem relacionado à participação do fêmur? Quase tudo. Todo esse movimento que eu estou aqui para dar aula, se eu não tivesse um fêmur para me ajudar aqui, teria que ser de outra forma. Ou estaria me dando dor, porque eu ia estar mexendo muito mais a coluna do que eu tenho que mexer. Então, isso aqui também é outro lado. Então, através dessa teoria, a gente consegue explicar a natureza das dores que não acontecem nada, que não tem uma causa grave envolvida, e aqui tem um ponto um ponto na vida que você fala, puta, a partir desse acidente de carro tudo mudou. E algumas vezes o problema que está aqui é reversível, outras vezes não. O cara quebrou a coluna no nível cervical lá, cara, o cara fica tetraplégico. E aí, por que o cara fica tetraplégico? 2 pessoas ficam tetraplégicas iguaizinhas, não mexem nada, e uma começa a mexer, daqui a pouco ela está mexendo um dedinho, daqui a pouco, não sei o que, lembra, nosso corpo é mágico, a gente não sabe explicar. Mas tem a ver com a teoria da performance global. Ela foi melhorando em outros campos que foi dando para ela condições de ser melhor. Ou então, 2 pessoas vão viver de formas diferentes, às vezes na mesma lesão, porque a gente tem que explorar então o que sobrou, o que está ao nosso alcance e o que a gente pode entregar mais. Então, chegar um cara que você não sabe por onde começar, entregue algo para ele. Se foque que ele cada dia dê um passinho, porque esse passinho pode ser mínimo, mas está sempre na direção certa. É isso que a gente tem que entender. Beleza? Então essa aqui é a minha teoria da performance global do ser humano. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Tchau.